Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa liturgia dominical, o segundo domingo do tempo comum, ano A, Mateus, é o nosso sexto encontro. Então já estamos no tempo comum. O tempo comum responde a 3 perguntas importantes. Primeiro, quem é Jesus? Vamos descobrir nas leituras dominicais quem é Jesus. Segundo, o que Jesus realiza por nós, a obra da salvação. E terceiro, as condições, as exigências para seguir Jesus, para ser discípulo e discípula de Jesus. Então vamos nesse segundo domingo do tempo comum. Neste domingo, encontramos o testemunho de João Batista sobre Jesus. O rosto de Jesus vai se revelando aos poucos, tanto ao fiel quanto à igreja, no caminho de um itinerário de fé. João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas a teofania, a manifestação divina, fez João conhecer Jesus e o apresentasse aos discípulos que o cercavam. Começamos a caminhada do discipulado. João Batista vai nos apresentar quem é Jesus. O discípulo deve conhecer a quem ele segue. O tempo comum responde a 3 perguntas, como eu falei: quem é Jesus? O que ele realiza por nós, a obra da salvação, e as exigências para que sejamos discípulos e discípulas de Jesus hoje. A antífona de entrada é tirada do Salmo 65, 66, é o versículo 4. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. É um salmo de ofertas de gratidão. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. A comunidade reunida é convidada a se prostrar diante de Deus em oração litúrgica, cantando louvores ao nome do Deus Altíssimo. Assim, a comunidade vem chamada a render homenagem de louvor na presença divina. A primeira leitura nos é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 3 e versículos 5 e 6. É o livro do segundo Isaías, também chamado Deutero Isaías. A mensagem é dada no cativeiro da Babilônia e quer ser uma mensagem de esperança. Israel foi preparado para ser servo e que este povo será resgatado do exílio. Este canto é o canto do servo que fala da missão e que a igreja viu uma profecia que se refere a Jesus. Israel será a glória de Deus. Israel deve converter e manter a unidade com o Senhor. Israel foi eleito e preparado para servir a Deus. O servo de Javé tem a missão, isto é, o resgate de Jacó e de Israel, que se unem a Deus. Jacó e Israel mesmo. Jacó depois foi chamado de Israel. Este servo não basta ser servo de Javé, a fim de restaurar as tribos de Javé, que está no exílio. E assim é este servo que irá reconduzir o povo remanescente no exílio. Este servo também terá que ser a luz das nações, ele que fará que a salvação divina chegue até os confins da terra, a universalidade da salvação. Os comentadores dizem que este servo é Ciro, rei da Pérsia, que venceu Babilônia e consentiu o povo de Israel voltar à terra prometida, e ajudou na reconstrução de Jerusalém e do templo. Os cristãos veem uma profecia a Jesus, luz das nações, que resgata o povo da morte para a vida.
O salmo responsorial é o Salmo 39, 40. É uma ação de graças, um pedido de auxílio. A composição deste salmo é do pós-exílio da Babilônia. O refrão diz: Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A adesão pessoal a Deus é um dom precioso. Fazer a vontade de Deus é se conformar com a vontade divina, que coloca toda a sua vida a serviço de Deus. A disposição total a Deus. A primeira estrofe, o salmista se coloca confiante na presença divina e nele espera. Deus é aquele que se inclina para ouvir a súplica do salmista. Diante disto, é Deus quem inspira o cântico novo nos lábios do salmista, que canta diante do templo em oração. A segunda estrofe, a adesão pessoal a Deus faz o salmista entregar os afetos do coração. Por meio da oração no templo, acompanhada de ritos sagrados, os fiéis rendem louvores a Deus na liturgia. Por meio de gestos rituais e preces litúrgicas, se expressa a doação que o ofertante faz de sua pessoa, como dom oferecido a Deus. Qualquer coisa que o ser humano oferece a Deus não é nada, porque tudo é dele. Resta só ao ser humano oferecer a si mesmo sua disponibilidade para Deus. Deus age e abre os ouvidos do salmista. A terceira estrofe, diante da gratuidade de Deus, o ser humano responde com gratuidade. O salmista se põe à disposição total de Deus, que com prazer faz a vontade de Deus, que é observar os mandamentos, a aliança, a lei guardada no coração. Na quarta estrofe, o salmista agora volta à assembleia litúrgica e se torna um anunciador de boas novas, que será anunciada na assembleia reunida em oração no templo. O salmista não se calará diante dos louvores de Deus. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 a 3. Paulo inicia a carta dirigida à igreja de Corinto. Paulo inicia com o desejo shalom, paz, saudação judaica, e acrescenta a graça, uma saudação grega. Esta palavra em Paulo quer evocar o dom por excelência oferecido por Jesus Cristo a todos, porque Jesus chama a todos à salvação. No início vem o remetente da carta, Paulo, e sua apresentação, chamado a ser apóstolo. A vocação paulina tem iniciativa do próprio Jesus, que encontrou com ele no caminho de Damasco. Paulo, de perseguidor, passa a ser um anunciador do Cristo Jesus. Ele é apóstolo de Jesus por graça, pura graciosidade de Deus. Acompanha Paulo na carta Sóstenes. Depois Paulo apresenta o destinatário, a igreja de Deus que está em Corinto. Igreja, comunidade chamada a viver o evangelho, convocados a viver em comunhão, diaconia e testemunho. A igreja eleita de Deus, chamada por Deus. O autor da chamada de Paulo é o próprio Deus. Paulo é o fundador desta comunidade, dessa igreja de Corinto. Os cristãos e a igreja de Corinto foram santificados em Cristo Jesus, na cruz, quando ele lavou nossos pecados. E no batismo, quando se participa do mistério de Cristo morto e ressuscitado. Essa vocação à santidade participam todos os fiéis. A comunidade daqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. A comunidade daqueles, aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo.
Este Cristo é o Senhor, ressuscitado de todos. Paulo segue com a saudação hebraica e grega, paz e graça, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. A profissão de fé que vive os cristãos, une os cristãos. Então, essa profissão de fé, ela une os cristãos na mesma unidade, na igreja que é chamada, que é eleita. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao versículo 34. A quem seguirmos? Quem é Jesus? O texto joanino diz que João Batista viu Jesus aproximar-se dele e afirma: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui temos a resposta. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus. Ele pertence a Deus. As palavras de João refletem uma revelação. O Cordeiro Pascal. Como nosso Cordeiro Pascal, Cristo foi imolado e veio afirmado no livro do Apocalipse de São João. A morte de Jesus ocorreu na semana da Páscoa. Jesus será sacrificado na véspera da festa pascal. Ele tira o pecado do mundo. Aqui refere que o Cordeiro Pascal realiza por nós uma obra de expiação. Expiação dos pecados, na cruz. Os cristãos lembram das palavras de Jesus sobre o cálice e consideram a morte de Jesus como obra redentora. Aqui tem uma referência do Cordeiro Pascal e servo sofredor do livro de Isaías 53. Aquele que foi sacrificado como cordeiro conduzido ao matadouro. Aqui se confessa que Cristo conseguiu, com sua morte na cruz, como mediador, a salvação do mundo inteiro. Nós lembramos que em São João, no Apocalipse de São João, Jesus é o cordeiro imolado, o cordeiro pascal imolado na cruz. Em São João, o substantivo mundo tem 3 significados. Todos os seres humanos, sentido aqui usado ao pecado redimido por Cristo na cruz. O mundo significa o cosmo criado, como vemos na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, versículo 5. Pai, glorifica teu Filho com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo, isto é, do cosmos. Terceiro, o mundo representa todos aqueles que odeiam Cristo, seus discípulos, e com isto rejeitam as obras do Pai realizada pelo Filho. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. João capítulo 15, versículo 18. João dá agora o testemunho. Dele é que eu disse: depois de mim veio um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Primeiro vem João Batista, depois dele vem Jesus, na ordem cronológica do tempo. Este que vem depois de João, João afirma, veio um homem, isto é, aqui vemos a humanidade de Jesus, gerado em Maria. Este homem nos lembra São João Evangelista, traz escondido na humanidade a divindade. A palavra eterna, que é vida e luz, é a palavra que se fez carne como ser humano em Maria e habitou entre nós. Capítulo 1, versículo 14. Este homem Jesus passou à frente de João, e a razão disto é porque ele existia antes de mim. Como Jesus podia existir antes de João Batista? Se João Batista, na ordem do tempo, foi concebido antes de Jesus? Na ordem do tempo, a ordem cronológica, João Batista veio primeiro, concebido 6 meses antes. Só depois, 6 meses, que nós temos a concepção de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Maria.
O anjo revela a Maria: tua parente Isabel concebeu em sua velhice, e ela era considerada estéril, já está de 6 meses. Lucas capítulo 1, versículo 36. Então, na ordem do tempo, João Batista foi concebido antes de Jesus. Mas João Batista aqui se refere a Jesus não na ordem do tempo, né? Mas na ordem da eternidade, da divindade. Jesus é a palavra eterna que existe e que tudo foi criado por meio dela, e sem ela nada existe. Capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. João afirma: eu não o conhecia. É um conhecimento místico, contemplativo. Mas eles não eram da mesma família? Maria não ficou com Isabel até o nascimento de João Batista? Maria ficou com Isabel 3 meses, depois voltou para casa, nos fala Lucas capítulo 1, versículo 56. João refere aqui que o conhecimento daquele que viria e passaria à sua frente seria dado por meio de um sinal divino. Assim ele poderia reconhecer. Provavelmente João Batista conhecia Jesus na infância e adolescência, mas para a missão de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele só seria conhecido por meio de um sinal. João Batista não sabia quem era, pois não havia recebido o sinal prometido por Deus. A missão de João Batista, com o batismo de conversão, prepara a manifestação daquele que passou à frente do Batista. Diz João Batista: se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado, epifania, a Israel. O testemunho de João é importante. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. A pomba nos lembra Noé. A pomba traz um ramo de oliveira. Mas o Espírito Santo não é pomba. A frase é uma analogia, uma comparação, como se fosse o voo de uma pomba, o pouso de uma pomba. No modo da pomba pousar. O Espírito Santo é Deus na terceira pessoa divina e se manifesta em Jesus. Jesus é aquele que Deus acompanha em sua missão. Este Espírito que permanece em Jesus, comunhão, é o mesmo que Jesus sopra sobre os discípulos na ressurreição. João capítulo 20, versículo 22. Deus é o princípio da missão de João. Aquele que me enviou a batizar com água, elemento do mundo, é que me deu a senha para reconhecer o Cordeiro de Deus. Aquele que o Espírito Santo descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo, isto é, com Deus. Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa. Quem é Jesus? É aquele que batiza com o Espírito Santo, é aquele que é Deus, pois existe antes de João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Jesus que amamos, servimos, adoramos, professamos, com nossa mente, boca e coração. A ele servimos com todas as forças de nossa vida, e é dele que recebemos a redenção, a graça que nos perdoou na cruz e nos deu vida eterna. A antífona de comunhão é: sabemos que Deus nos ama. Sabemos que Deus nos ama e cremos no seu amor. É tirado do 1 João, capítulo 4, versículo 16. A comunidade que se aproxima à comunhão, a se alimentar do próprio Cristo, Deus, verdadeiro, presente, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, é aquele que nós somos chamados a reconhecer o amor divino em nós e acreditar no seu amor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.